A sua rádio. Tropical. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de quinta-feira, dia 22 de setembro, 22º dia do mês. Hoje começa a primavera, efetivamente às 22h04. Iniciamos a nova estação, por isso também esta variação no tempo. Nebulosidade deste início de manhã, temperatura na casa dos 15 graus. Tivemos 14 graus de temperatura na madrugada. Quando fizemos a primeira leitura às 4h45, estava em 14 graus. Subiu um pouquinho e a temperatura deve ficar neste nível aí durante todo o dia. Aliás, uma gradativa melhora no decorrer do período, conforme o meteorologista Peter Scheuer. Ao tempo que melhora o quadro, no decorrer da tarde também cai um pouquinho a temperatura na noite e a madrugada de amanhã, sexta-feira, quando o sol aparece, tá certo? 7h45, o quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123. A Farmácia São Jorge tem mais de 38 anos de tradição e dispõe de suplementos, medicamentos, também linha de cosméticos e o atendimento familiar para com a sua família. Das 15 para 7 às 22 horas é o atendimento diário Farmácia São Jorge, anunciando o quadro Entrevista, que recebe hoje o nosso convidado. Anunciamos ontem e hoje que estaríamos recebendo o candidato à reeleição, deputado estadual Fabiano da Luz, está aqui conosco nos estúdios, tomando um chimarrão e conversando, e aqui a gente vai bater papo sobre eleições, deputado. Seja bem-vindo, bom dia, seja bem-vindo a São Carlos. Bom dia, muito obrigado, Elvis. Eu quero cumprimentar você, cumprimentar a todos os ouvintes, da população de São Carlos, de Águas, de Cunhataí, enfim, de toda a região que nos acompanha nesse momento. É uma alegria para mim estar mais uma vez passando por São Carlos, conversando com os amigos e batendo um papo contigo aqui no programa. Exato, bater um papo sobre tudo aqui, até porque não é porque é candidato que não pode falar, né, minha gente? Aqui é a Tropical FM, chegou, falou, independente de qualquer. Ontem a gente falava sobre isso, inclusive, quando conversamos com o coordenador regional de educação aqui esteve. Não é bandeira, minha gente, é bate-papo importante, né? E aqui a gente vai falar sobre eleições, logicamente que é candidato à reeleição, quinta, né? Quinta eleição, segunda deputada, quinta eleição que eu disputo, né? Histórico já, né? É. Dá pra resumir cara um pouquinho. novo vai vivendo, né? Que coisa, né? Mas é as eleições que vem aí. E nós estávamos contando em off aqui 10 dias, né? 10 dias. 10 dias pro pleito aí. É muito rápido. A passada em São Carlos e região aqui é o roteiro tradicional que sempre tem, né? Isso. Como é que é isso? Conta pra nós aí. É porque é a nossa casa, né, Elvis? Eu comecei a minha história política em Pinhalzinho, onde eu cresci, na capital da amizade, Pinhalzinho. Em 2004 eu me elegi vereador, em 2008 prefeito, em 2012 me reelegi prefeito, né? Terminei o segundo mandato em 2016, em 2018 eu fui candidato a deputado e tive a felicidade de passar, e hoje estou aqui como deputado estadual. E o porquê passar tantas vezes por São Carlos, né, Elvis? Eu quando fui prefeito, praticamente todos os meses, como hoje os prefeitos fazem mais, né? Mas alguns anos atrás os prefeitos iam menos a Brasília, Florianópolis, buscar recursos. Mas o que tinha de revolta sempre em mim, enquanto prefeito, é que indo a Florianópolis, muitas vezes a gente ia buscar recursos lá e era muito difícil se conseguir recursos para a nossa região. Era difícil, né? Mas, no entanto, se você olha o que o litoral, as prefeituras levam de recursos, os investimentos que tem no litoral comparado a nós, é uma diferença muito grande, né? E se você olhar os números do Estado, quanto nós contribuímos com o Estado, dos 44 bilhões que o Estado arrecada, 18% sai daqui. Então nós estamos falando em quase 10 bilhões que saem dos cofres do oeste catarinense, da produção do que nós trabalhamos, e vai para o governo do Estado, e aí o governo do Estado lá faz a sua distribuição. Nós chegamos no ano passado a receber 1,8 bi de recursos. Foi um dos anos em que mais teve investimentos do Estado no oeste catarinense. Só que não é nem perto daquilo que nós contribuímos com o Estado. É. E isso sempre me revoltou. E eu dizia comigo, né, para mim mesmo, se um dia eu tivesse a chance de estar em um cargo maior na política, que tivesse a oportunidade de estar em Florianópolis, uma das grandes brigas que eu teria e luta seria justamente para trazer esses recursos para todos os nossos municípios da região.
E foi o que eu procurei fazer nesse primeiro mandato, rodar todos os municípios, estar presente nos municípios, conhecer verdadeiramente as demandas de cada município, de cada região. E a partir daí, independente de quem é o governo, quem é o governador, lutar para que a gente pudesse trazer as coisas para cá, né? Não é lá ficar brigando porque o cara é do meu partido, não é do meu partido, se eu vou ser situação, oposição, não. Eu sempre tive um objetivo, que era estar lá para fazer a nossa região ser reconhecida pelo Estado. Mas uma das maneiras que você tem de ter o conhecimento é estando presente nos municípios, e é o que eu procuro fazer, fiz nesses 4 anos, né? E procuro fazer, sempre fiz como prefeito, rodando o meu município, como vereador e agora como deputado. Até porque nessa estatística, nessa logística relacionada ao Oeste, temos a bancada lá, própria do Oeste também. E nós criamos essa bancada justamente para isso. E ficou bem representativa, né? A Foi, bancada do foi. Oeste. Outras regiões tentaram, sabe, que tentou se criar uma bancada do Sul, não deu certo. A região do Vale tentou criar uma bancada, não deu certo, né? Não se entendem muito aquele povo lá, né? E nós aqui foi muito tranquilo, porque na segunda sessão que nós tivemos em 2019, nós levantamos a ideia de criar uma bancada, de nos unir. Juntamos aí todos os deputados, apresentamos a proposta, todos foram favoráveis, né? E a bancada nossa sempre se manteve unida nos debates regionais, sejam rodovias, hospitais, cigarrinha, estiagem. Agora nós estamos, inclusive, debatendo com as empresas de leite a questão de ICMS, porque caiu demais o preço do leite para o produtor, né? Mas como é que você cria um incentivo do governo? Então nós já estamos na 3ª reunião com as indústrias de leite para tentar criar um incentivo através do ICMS. E a pressão que nós, deputados, estamos fazendo é para que o movimento que for feito no sentido de ajudar no ICMS as empresas, que isso seja revertido em ganho no preço para o produtor. É aí que nós estamos divergindo, né, ou discutindo para chegar a uma ponderação. Então, a bancada ela foi fundamental para discutir esses temas que são regionais, que são problemas nossos e que a gente precisa ter uma força e uma pressão maior, né? Não é só um deputado que vai brigar por aquilo, é a bancada toda junto. Nós não chegamos ainda, Elvis, num nível mais extremo de debate, de digamos assim, trancar a pauta do governo, não votar temas do governo, como acontece muito, principalmente em Brasília, com as bancadas. Noticia, né? Bastante, né? A gente não tem feito isso, né? O que a gente tem feito é reunido, pedido audiência com o governador, com secretários, com quem for, e dizer, olha, nós queremos debater esta situação aqui. E isso a gente está conseguindo, enquanto bancada, avançar bastante. Essa do ICMS tem alguma novidade nesse sentido? Você disse que estão tratando ainda. Né? O que nós estamos tratando é porque o ICMS hoje do leite ele é de 7%, certo? A indústria quer o ICMS em 17%, o mercado em 12%, né? A indústria, porque o ICMS é 17%, ela bloqueia a vinda de leite de fora para Santa Catarina, né? O mercado quer no 12%, porque senão ele tem que pagar esse crédito de 5% para a indústria, né? Só que no ICMS de 17%, o preço do leite pode encarecer para o consumidor. Então o consumidor não vai consumir e aí vai prejudicar também a cadeia que produz, né? Então o que nós estamos debatendo com eles é tentar achar um equilíbrio no ICMS que crie um percentual que permita à indústria, ao mercado e ao produtor ter um lucro, mas não afetar o consumidor, para que ele, o consumidor, possa continuar consumindo leite para que tenha a venda do produto, né? Exato. Olha, ninguém tinha explicado ainda essa formatação aí, mas é bem interessante essa diferença 17 e 12. O porquê do 12, né? O porquê do 17. Sim. É porque cada setor tem uma tabela, né? Digamos, o mercado, o ICMS do mercado é 12%. E o ICMS da indústria, hoje a do leite, da farinha, a farinha está em 3%, né? O ICMS da farinha, que é justamente para incentivar a indústria da farinha em Santa Catarina. Aí o da erva mate caiu para 8% para se tornar competitivo com a erva mate do Rio Grande e do Paraná. Então, é feito um cálculo normalmente desse incentivo no ICMS de reduzir, porque o máximo é o 17%, né? Então aí tu vem baixando, né? Porque o Paraná é o estado que mais está concedendo incentivos, né? E o Rio Grande do Sul está um pouquinho abaixo de nós em alguns itens. Então você cria um equilíbrio de valor de ICMS, porque com o ICMS do leite a 17%, a indústria não vende para cá do Rio Grande e do Paraná.
Mas com o ICMS a 7%, como ele está hoje, ele permite com que as outras indústrias vendam aqui, porque se torna atrativo para eles. Então, isso é ruim para a indústria, porém é bom para o produtor, porque o ICMS mais baixo, o leite baixa na gôndola. E aí você tem consumo do leite. Então, é uma matemática que tem que ir fazendo para encontrar um ponto de equilíbrio no valor do ICMS, que é o imposto do leite, né, do produto, seja do ICMS, da erva, do que for, para que a concorrência entre os estados se dê por igual. Legal, tá certo. Já tem empresários se manifestando aqui com essa parte do mercado, que é muito importante, né? Economia sempre bastante importante. Agora, o deputado fala por São Carlos, passando por São Carlos, segue aí o roteiro na região, que foi até pelos recursos trazidos aqui, né? É importante essa passagem, né, deputado? Elvis, nós durante os 4 anos, nós ficamos rodando todos os municípios. Nós construímos essa relação com a sociedade. Nós fomos buscar recurso para esses municípios, né? Então agora nós temos uma outra situação, que são apenas 45 dias de campanha para você visitar todos os municípios do Oeste. Os municípios do Oeste são 128. Então, para você fazer isso em 45 dias, e nem dá 45 dias, né? Porque depois da homologação ainda tem um prazinho ali que você tem que tirar CNPJ, abrir conta, registrar, fazer material. Então você já... São 10 dias a menos ali, né? E aí não tem, você tem que visitar 3, 4, 5 municípios por dia, que é o que nós estamos fazendo, começando aqui, vamos a Planalto, vamos a Águas, vamos a Caxambu, vamos a Cunhataí, assim nós vamos fazendo o roteiro, né? Esse é o de hoje, né? Esse é o de hoje. Aí amanhã nós já vamos para Anchieta, Descanso e assim vai. E vai girando aí nesses 10 dias que faltam, porque tá afunilando tudo aí, né, minha gente? E o fundo eleitoral lá, deputado? Nós estávamos debatendo em off aqui, inclusive o Maicon, que é assessor aqui da região, junto com o Fabiano, o Maicon Wendler, né, Maicon? Nós estávamos debatendo nós três aqui sobre os valores, essa divisão que intriga, e o deputado me dizia que internamente os partidos, inclusive, a divisão dos recursos, né? É porque o fundo eleitoral, por que ele foi criado, né? E ele é muito divergente isso, né? Porque hoje tem uma indústria de interesses, digamos assim, que ela financia algumas campanhas. E para evitar isso, foi criado um fundo eleitoral que o sentido dele era para dar uma igualdade, né? Ou seja, todos disputados igual para igual, ou seja, aquele recurso para tu fazer o panfletinho, pagar o programa de rádio, TV, ia sair daquele fundo ali igual para todos. Só que na prática, ele não acontece isso, né? E aí eu acho que assim, primeiro, não precisaria ter sido aprovado um fundo eleitoral naquele valor, e o segundo é que ele não tem um critério definido. Aí qual é o critério que o Congresso lá estipulou, né? A maior fatia vão para os deputados federais, depois para os presidentes da República, depois os senadores, depois os governadores e por último para os deputados estaduais, né? E aí tem as cotas que tem que se respeitar, né? O que mais leva recurso é a cota das mulheres, depois é a cota dos negros, depois os LGBT lá e daí, por último, os homens brancos, né? Exato. Então, tem um outro critério ali que faz essa divisão, mas internamente nos partidos, aí eles fazem a prioridade. Quem são as prioridades? Então, depois de fazer toda essa distribuição matemática, aí vai lá. Quem está indo à reeleição para federal tem uma prioridade número 1, depois a prioridade número 2... E aí, às vezes, da sigla. Dentro das siglas. E aí, dentro dessas siglas mesmo, tem aqueles que conseguem ir lá para Brasília e se articular um pouco mais e levar um fundo maior do que o outro, né? Então, nós temos aqui em Santa Catarina, tem um partido em que o candidato a governador, junto com a sua esposa e seu filho, levaram 60% do fundo eleitoral. Só em 3 nomes. E aí virou uma guerra interna dentro do partido, né? Tem outro partido em que priorizou 2 ou 3 nomes mais polêmicos do cenário nacional, que levaram 60%, 70% do fundo, e os outros dividiram o restante. Então, a injustiça está na forma de divisão, né? Ou seja, os mais fraquinhos são os que menos recebem fundo eleitoral. Então, aquilo que foi criado, que era para dar uma igualdade de disputa para todos, se tornou, na verdade, uma grande injustiça, porque os que mais
os que são mais fortes são os que mais ganham e os que são menos fortes são os que menos ganham. Não, vai contramão daquilo que a gente fala e defende aqui fora. Justamente. Né? Porque assim, a gente defende igualdade justamente de condições. Aliás, a própria regra eleitoral busca essa igualdade de condições, inclusive mesmo com quem está na máquina, com quem não está. Só que o fundo eleitoral, da forma que o deputado Fabiano explicou aqui, é totalmente ao contrário disso tudo, né? Sim, Porque mantém aquele candidato que vai ficar, aquele candidato que já está no cargo, ele vai receber mais. Para se manter é muito mais fácil daquele que está vindo com pouco recurso. Não, e assim, como é que você vai dizer quem vai se eleger ou não vai se eleger? Se eu fosse olhar no meu partido, na eleição passada, quando eu disputei a primeira eleição para estadual, nas contas deles lá, eu acho que eu era o 9º ou o 10º, né? Não tinha nem previsão de me eleger. Se fosse dividir o fundo lá com o Fabiano, não ia ter quase nada, né? Não ia ter nada. Como de fato eu não recebi, né? Não tinha então, projeção. É isso aí. Então, como de fato eu não recebi, então depois que eu me elegi, daí virou outra história. Mas eu sempre defendi, então, que fosse feito um regime de igualdade. Olha, se for dar 20 mil para cada um, que seja 20 mil para todos. Exato. Mas aí a gente sabe que lá dentro os caras, eles olham assim, mas aquele fulano ali não tem chance nenhuma, vamos dar 5 mil para aquele louco ali. Mas peraí, o Elvis já tem mais chance, vamos dar 50 pro Elvis. Daí o Elvis, que já é forte, ganha 50 e o Maico ganha 5. Né? E aí é que cria-se as injustiças do fundo eleitoral. Desigualdade do fundo eleitoral. De qualquer forma, sim, minha gente, agora sobre eleições do Estado, bastante disputado o Estado de Santa Catarina, hein, deputados? Diferente do que é a polarização nacional, no Ali Estado tá, hoje, um ou outro, no Estado hoje criou-se uma incógnita, né, de quem serão os candidatos a governador que vão para o segundo turno. A nível de estado, de deputado estadual, tem 606 candidatos. Então são 15 candidatos por vaga, é um vestibular, né? Claro que aí tem muita gente que entra para disputar, para se eleger, tem aqueles que colocam o nome, tem aqueles que querem ser candidato a prefeito na próxima eleição, então se lança um deputado, se mostrar um pouquinho. Para fazer, né? Então, cada um tem uma estratégia, né? Agora, a nível de governo do Estado, eu te diria que tem um lado bom disso, Elvis, porque como a gente está no meio político e acompanha um pouco os cenários de outros estados, nós temos uma disputa muito boa, porque nós temos bons nomes aqui. Nós temos 5 bons nomes de candidatos a governador em Santa Catarina. Por isso que tem esse regime de igualdade, né? Porque são bons nomes, né? Agora, se você olhar, eu acompanho um pouco aí, olhando um pouco o Paraná, você tira 2 candidatos do Paraná e aí você escuta os outros, né? Você pensa, mas meu Deus do céu, um cabra desse é candidato a governador, né? E assim tem vários estados que, se você observa, a população não tem opção mesmo. Agora, aqui em Santa Catarina, realmente, hoje há uma eleição, uma incógnita de quem vai para o segundo turno, porque 5 candidatos, né, estão com cenários de muito parecidos na intenção de votos, né, ali nos altos e baixos dá uma diferença de 5% entre os 5, então é uma disputa bem acirrada. Não se sabe quem vai para o segundo turno. O lado bom é que assim a gente tem muito diálogo entre os 5. Né? A gente conversa, não? Diferente do que algumas pessoas pensam que é uma guerra, não, a gente conversa entre os 5 para analisar quem que vai, quem que pode ser, quem que pode se aliar com quem em segundo turno. Então, esse é o... Está bem pacífico. E nesse sentido que eu faço a primeira junção aqui, você foi muito próximo ao Moisés, né? Aliás, articulando lá junto à Assembleia Legislativa, a vinda de recursos, muito se dá crédito do Estado para os municípios, muito se dá da articulação, muito especialmente depois dos 2 processos de impeachment, que você esteve bem próximo lá integrando. Falasse nesse sentido. E hoje você tem no seu partido um candidato ao governo, concorrendo ao Moisés. Como é que fica essa questão toda? Olha, Elvis, eu nunca fui um cara de brigar muito politicamente, de criar divergência com ninguém, né? Então eu tenho uma boa relação com o governador Carlos Moisés. Eu ajudei a coordenar o processo de aliança do nosso candidato a governador, que é o Décio Lima, né, do qual a gente conversa toda semana e analisa cenários políticos toda semana. Então, tenho um bom diálogo com o Jean, né, que é candidato a governador pela União Brasil. Converso muito com o senador Espiridião Amin, né, nas algumas pautas a gente organizou juntos lá em Florianópolis e converso bastante mas eu tenho uma relação de amizade com
senador Jorginho Melo, que a gente se encontra em alguns eventos e faz análise dos cenários. Então, eu não tenho problemas de dialogar com nenhum deles, né? Hoje é claro que nós estamos numa eleição em que o nosso partido, que é o Partido dos Trabalhadores, tem o Décio Lima, que é o nosso candidato a governador, e que nós trabalhamos para que ele chegue ao segundo turno, né? Se ele não chegar ao segundo turno, né, que acontecer que outros 2 candidatos forem para o segundo turno, a gente vai avaliar quem são os candidatos que estão no segundo turno, né? E dificilmente, né, nós devemos ficar em cima do muro, né? Então, assim, não tenho problema nenhum de dialogar com todos eles, né? E acho que isso é um amadurecimento que a política precisa ter, né? Nós aqui precisamos entender que mais importante de quem é que está lá no governo é o que é que nós vamos fazer para trazer para a nossa região, né? Então, para isso, eu entendo que hoje a política se faz muito através do diálogo, né? Se você não tem capacidade de sentar numa mesa para conversar com quem estiver do outro lado da mesa, né? Respeitar a opinião, dialogar e convencer aquela pessoa de que, olha, nós precisamos trazer algo aqui para a nossa região, né? Você não tem uma caminhada política hoje se você não tiver essa capacidade de dialogar, seja com quem for, né? Então a desavença, agora é normal no cenário político haver justamente essa luta de cada partido, essa disputa para ver quem chega ao segundo turno, mas nós entendemos que seja quem for o eleito, nós vamos precisar construir um diálogo com essa pessoa, porque nós vamos precisar puxar as coisas aqui para nossa região. Exato, o oeste catarinense no foco aí, né? Além do estado. Mas é isso mesmo, o nível de candidaturas aqui em Santa Catarina são nomes de que tem diálogo, né? Pessoas, umas mais novas, outras mais antigas, já mais campeiras aí, mais caminhadas aí na política. E rapidinho, deputado, em âmbito federal, porque está polarizado, mas sempre tem aquele cenário, né? Essa é uma eleição que está praticamente definida entre a polarização que ela tem. Claro que tem 2 candidatas femininas que eu acho que... Ela leva peso, né? As duas são senadoras, têm mais 4 anos de mandato, não perdem nada sendo candidatas, elas projetam o nome delas, elas têm um objetivo, né? E os 2 candidatos a presidente, é claro que fazem a polarização, porque imagino eu que seja a última eleição dos 2, né? Pela idade, pelo que já passaram. Então, os 2 estão nessa tentativa muito acirrada destas eleições. Mas vejo também, Elvis, que a eleição está tendo um respeito maior do que se esperava, né? Porque se falava muito que, diante da polarização que haveria a nível nacional, que a eleição seria mais acirrada, mais quente, teria que se cuidar. E, na verdade, não, ela está muito tranquila nos municípios, né? Olha, o Lula esteve em Santa Catarina no domingo, não teve ninguém de bolsonarista na rua para hostilizar, para fazer qualquer coisa, né? O Lula chegou, foi pro hotel, foi pro evento. E foi vice-versa também. Não, e do outro lado também, o Bolsonaro vem e fez as motocicletas, fez tudo, não teve ninguém hostilizando. Então, o respeito que está acontecendo nestas eleições, ele é muito importante. Tem divisão? Tem. Tem polarização? Tem. Mas não se desrespeita a opinião do outro. Acho que isso é o que está sendo importante nessas eleições. Eu acho, hoje em dia, que os comentaristas políticos estão mais acirrados. A gente acompanha bastante os comentaristas de lado a lado, e estes sim estão bastante acirrados. Mas com opiniões respeitosas de lado a lado, mas que são mais umas faíscas de vez em quando levantam, né? Mas é do cenário, né? É do cenário ali deles, né? Então... Mas olha, eu falo para ti talvez, eu não sei se é por experiência da gente, né? Mas eu fui vereador, fui prefeito, e hoje estou na condição de deputado, mas eu nunca enfrentei uma situação de bater boca com alguém, de se ofender ou de hostilização. Eu acho que a gente também constrói o caminho que a gente quer, né? Se você respeita os outros, você acaba trazendo esse respeito para você também. Acho que isso na política é importante, né? Legal. Deputado, deixa os microfones à sua disposição para finalizar aqui o nosso bate-papo em relação à sua passagem por São Carlos e demais municípios, o qual teve participando nesse pleito em relação desde 2018, quando foi eleito pela primeira vez como deputado e agora tentando a reeleição. Obrigado, Elvis, pelo espaço, pela oportunidade que a emissora sempre deu, não só para mim, mas para todos os que estão nessa caminhada, né? Para todos os que já são políticos ou os que estão tentando seguir carreira na vida política também.
Acho que isso é muito importante quando a gente consegue dialogar com a sociedade, quando a sociedade tem essa oportunidade de conhecer melhor quem são as pessoas, quais são os princípios que essas pessoas trazem consigo, a formação delas, né? E é muito importante. E o que eu quero dizer para todas as pessoas é que nesse cenário político, com 600 candidatos a deputado estadual, mais 300 federais, né, que a população realmente olhe para pessoas que são aqui da região. Porque quando a gente vai para outras regiões em alguma agenda, é muito comum a gente ouvir, mas você é lá do oeste, né? Do oeste, que eles falam, você é lá do oeste, né? É meio com desprezo aqui para nós, né? E a gente está aqui para lutar pela nossa região, né? Então, muitas vezes tem pessoas que vêm de fora, vêm de longe, vêm aqui, conseguem levar alguns votos e depois nunca mais aparecem, né? Então, que as pessoas olhem para quem é da região, né? Não estou falando só de mim, né? Porque tem vários candidatos aqui. O Oeste é uma das regiões que mais tem candidato, né? Mas que escolham pessoas que são daqui, porque essas pessoas, depois que você vai olhar no olho, vai cumprimentar, vai conversar, vai dialogar, vai cobrar, vai pedir, né? E são essas pessoas que vão ter o compromisso de estar ajudando depois, quando precisar a nossa região, os nossos municípios, nas nossas entidades e associações, né? Então, se nós somos daqui, sempre vamos puxar para nossa casa. Legal, só para concluir aqui, antes falei de empresários se manifestando, o mercado do leite aqui na questão do ICMS, o mercado paga o leite com crédito de 7%, mas vende com 12%. No trigo a mesma situação. Os derivados vêm com crédito de 12% e se paga 17%. Ou seja, sempre o varejo terá um custo o qual o consumidor não tem conhecimento. E esse custo de tributação, infelizmente, precisa ser repassado. Uma avaliação do empresário aqui, né? Só para colocação aqui, bom dia, Elvis. Diz para Fabiano da Luz que Juscelene Andrioli manda um abraço para minha família. Aí, ó, um abraço lá para o pessoal que está nos acompanhando. Um abraço para a família Andrioli. O pessoal aqui de Águas de Chapecó e São Carlos. E também aqui na questão do consumo aqui, ó, só uma colocação aqui, não é questão, porque o agricultor que mais sofre, o leite cai e a ração acaba não caindo. Isso sempre sobra para nós. Ele manifestando. Que é o insumo, né? O insumo, no caso, o custo do insumo que está elevado, né? A colocação do ouvinte aqui. Obrigado, deputado. Muito obrigado a você, a todos. Um grande abraço. Deputado que segue a agenda dele aqui, inclusive já tem um abraço para o Cassiano Mesomo, que já está aqui, secretário de Agricultura de Águas de Chapecó, já está esperando aí o deputado. Tá certo. Ele veio aí para me dar um abraço. Tava com saudade de mim, esse louco. Fabiano da Luz foi o nosso convidado hoje, falando sobre política, sobre eleições, de uma forma bem legal, assim, com qualidade, porque a eleição é só um processo, né, minha gente? Não dá para fazer um bicho de sete cabeças por isso ou por aquilo, e é importante a gente bater papo aqui. E a gente está fazendo aqui na Tropical FM, chegou, você fala, tem espaço, seguindo algumas regras aqui, algumas restrições, mas todo mundo tem o seu espaço, é só nos procurar. 8h10, aliás, 8h12. Vem aí o Comando Geral, um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a Farmácia do Juarez. Voltaremos amanhã, no oferecimento sempre dos nossos parceiros por aqui. E a reportagem com bate-papo aqui, vamos repercutir no nosso site, em áudio e vídeo, a foto que a gente vai fazer agora. E também, claro, lá no nosso Jornal do Meio-Dia, a partir das 12h25. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia